Entre nós, agora o assunto é intuição. Dizem que é uma característica feminina, inclusive, né? Vamos saber mais detalhes sobre isso. O professor até riu aqui do meu lado, porque ele o nosso entrevistado agora é o professor da Escola Nova Acrópole, Eduardo Rosa. Obrigado por ter vindo aí, professor. Eu que agradeço o convite. Antes dessa história de intuição ser algo feminino, bora ver um breve perfil do senhor, para a gente começar a nossa entrevista. Eduardo Francisco Rosa nasceu em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. É formado em Arquitetura e Urbanismo pela UNB e em Filosofia pela Nova Acrópole de Brasília. É professor e diretor da Nova Acrópole de Belém do Pará. Trabalha também como arquiteto autônomo e é instrutor de artes marciais. Eduardo Rosa já ministrou workshops sobre a administração do tempo, como lidar com conflitos e a realização humana e as leis universais. Sorriu aí, né, professor? Intuição é uma característica mais feminina, será? As mulheres, como um todo, assim, têm uma tendência, uma propensão mais a essa sensibilidade, né? Agora, mas não é algo exclusivo, obviamente. Perfeito. Agora, vamos começar a tentar conceituar isso, né? Porque, assim, tem pessoas que sentem todo esse processo dentro de si, ou através de sinais, mas tem outras pessoas que não conseguem perceber. O que é a intuição, professor? Intuição, na realidade, é um termo que se usa para várias coisas. De maneira geral, a gente pode falar o seguinte, que é uma percepção de uma realidade que não vai passar pelos sentidos normais e também nem pelo processo normal de racionalização. Então, às vezes, a intuição pode ser uma percepção de algo do passado, de algo do presente que está acontecendo em outro local, né? Pode ser uma coisa do futuro. E pode ser. Então, é um nome que se dá para vários fenômenos, na realidade. Né? Então, existe algum mapeamento, por exemplo, de alguns sintomas corpóreos que a pessoa está passando por um processo intuitivo? Mapearam já isso? Olha, o conceito de intuição é muito amplo, né? Então, tem intuições que estão ligadas a questões mais biológicas, né? Por exemplo? Por exemplo, as reações até do físico, né? Então a gente vê muito assim, entre esportistas, ou no dia a dia, assim, reações que você faz sem pensar e sem perceber para ver se livrou de uma situação normal, ou defendeu alguma coisa. Permita lhe interromper aqui, porque eu contava essa história há muito tempo, e assim, as pessoas não se lembravam, mas agora, recentemente, no domingo, a Globo passou exatamente o momento que o Ayrton Senna falava isso que eu vou lhe falar agora. Ele dizendo que teve um momento na vida dele em Mônaco, ele pilotando em Mônaco, que ele sentia que ele não pilotava, que ele intuía. Eu vi isso. Ele parecia que ele estava entrando numa outra dimensão e que ele se encontrava com o verdadeiro eu superior dele, né? E que parecia que não era ele que estava pilotando. Os taoístas chamam isso de encontro com o luminoso. Isso seria um grau de esse encontro, esse termo intuição, na verdade, no Oriente, quer dizer uma coisa muito profunda. Como você está falando, uma ligação quase com o mistério da natureza. Mas essa experiência do Ayrton Senna é como se fosse uma próxima disso, em que ele, o carro e a pista é uma coisa só, né? Então essa intuição ela vai unir a gente a uma esfera mais ampla. Então ele vira um canal de forças, e fica tudo a eficiência total, a perfeição. Né? Então a gente vê em várias áreas, artes marciais também, a gente vê quando a pessoa está, no momento que a consciência parece estar expandida, então tudo é reação perfeita na hora certa. Né? O senhor me respondia na coluna do Entre Nós do Jornal Liberal a respeito de uma experiência feita com macacos. Sim. Isso é muito interessante, fala isso pra gente. Tem estudos, né, vários estudos na área da ciência sobre esse tipo de percepções que estão além dos sentidos normais. Né? Tem essa experiência dos macacos, que numa ilha eles estavam ensinando os macacos a desenvolver uma técnica específica, né, não lembro o que era exatamente, e depois, mesma espécie de macaco em outros locais, quase imediatamente, eles como se aprendessem do nada aquilo. Então, como se fosse, sem nenhuma comunicação. Sem nenhuma comunicação. Isso tem a ver com o inconsciente coletivo? Tem a ver. Jung estudava muito essa questão. Então, um tipo de maneira de entender a intuição também é essa percepção, essa consciência ampla dos animais, dos seres, que tem no ser humano também. Você poderia dizer que talvez a intuição esteja ligada ao próprio instinto de sobrevivência da raça humana? Isso é um conhecimento acumulado durante anos que você tem acesso de uma forma assim, no momento de consciência expandida? É um tipo de intuição, mas seria essa mais biológica. Então seria mais biológica. Porque estaria uma experiência de vida. Assim como a experiência de um profissional que tem muita experiência numa área, né? Às vezes ele tem decisões e percepções imediatas sem raciocinar, às vezes é fruto de toda uma gama de experiência e sensibilidade dele.
essa seria uma experiência da espécie humana. Então é um tipo de intuição que está ligada até quase a um instinto conquistado ao longo do tempo, digamos assim. Isso aí, a intuição é um tipo de percepção que as próprias empresas hoje vêm usando e mapeando muito para suas tomadas de decisão, né? Exatamente. Isso é algo que tem sido muito valorizado nessa área de criatividade, né? Então o próprio sistema de trabalho, eles fazem um sistema que a pessoa não fica tão tensionada a dar resposta imediata. Então até tem elementos de lazer. E que tem aquela história, que nem o Einstein falava, penso, quando paro de pensar vem a resposta. Então na área de criação tem muito isso, a pessoa fica querendo solucionar uma questão, né, uma solução artística, uma resposta a uma área específica, e às vezes quando vai fazer outra coisa que a mente para, cessa, aí vem a resposta em bloco. É tipo de uma intuição nessa área artística. Tem pessoas que são intuitivas quase que por natureza, né? E outras têm uma certa dificuldade, até não acreditam. Existe uma maneira do ser humano exercitar esse lado intuitivo dele? De maneira geral, a intuição, a gente vai ter que desenvolver essa capacidade de perceber as coisas, né? E de calar um pouco a mente, né? Porque a razão é importante, a gente vai ter que usar, inclusive depois de captar uma percepção, tem que usar a razão, mas a gente, para captar as coisas, para estar interagindo, tem que estar esse silêncio interior, essa mente mais observadora, saber ouvir, não só as coisas da vida das pessoas e a linguagem da vida como um todo, né? Então, pode se desenvolver com essa ideia de trabalhar... Esvaziar a mente, né? Esvaziar a mente, concentrar, saber perceber as coisas, né? Sinais. O Oriente fala muito dessa questão que a intuição a gente vai conquistando à medida que se conecta com a vida. Então eles trabalham muito a ideia de generosidade, amor, pensar no bem dos outros antes de você. Então o inegoísmo, a visão mais ampla da vida, como a vida presente em tudo que é lugar, né? Não só a vida biológica. Então essas são questões que no Oriente tratam muito como um elemento para desenvolver essa sensibilidade de acesso a coisas mais elevadas. O senhor aí que tem acesso a muitos pensamentos filosóficos, de filósofos famosos, algum filósofo vem à mente do senhor que dedicou algumas horas de vida para pensar sobre a intuição? Tem vários. Um que é um dos mais tradicionais, mas que tem um pensamento muito profundo, é o Platão, né? Que ele fala, inclusive, das reminiscências, né? Então são como se fossem... a pessoa tem naturalmente dentro de si essa noção de que seria o universo e seus mistérios. E tem que cada vez mais purificar e captar e descobrir dentro de si isso. Que é chamar até o processo de reduzir, né? A educação, no fundo, seria tirar do ser humano o que ele tem de mais profundo que estaria ligado a esses mistérios da natureza. A produtora do programa está me dizendo aqui no Ponto Eletrônico, sim, eu não sabia, né? Porque a gente tem dia do pai, dia da mãe, dia do amante, dia da avó, dia... Né? E agora, sexta-feira passada, acho que foi o dia da intuição, é isso? Tem isso também? Não, dia da filosofia, dia mundial da filosofia. Dia mundial da filosofia, foi que a gente comemorou na Nova Acrópole, né? A Nova Acrópole, que inclusive tem cursos sistemáticos, né? Exatamente. No fundo, a própria filosofia será uma sistematização de desenvolver a intuição. Desenvolver tanto a razão como a intuição. São dois canais de conexão com a realidade, né? Tanto a intuição como a razão. E sempre a filosofia trabalhou nesse sentido de educar o ser humano para poder captar mais as coisas, captar as ideias, né? Porque a filosofia, no fundo, é busca da verdade, das causas, né? Então, para isso vai exigir muita percepção e muita razão também dominada. Pessoal, muito obrigado pela sua entrevista aqui conosco. Eu agradeço a oportunidade. Se precisar, estamos aí. O Entre Nós fica por aqui, mas você pode acompanhar, acompanhando Entre Nós pelas redes sociais. Estamos no Twitter, tá bom? Entre Nós, @EntreNós_. Estamos também o blog do Aprender Entre Nós, Ixi, o negócio hoje está engatando. www.entrenosorm.blogspot.com. E tem o nosso programa na Rádio Liberal CBN, todas as quintas, agora no horário de verão, às 3 da tarde. Forte abraço para vocês que nos ouvem pela Rádio Liberal CBN. A gente volta aí na próxima semana. Até lá. Entre Nós,